Olá, uma boa tarde. Eu quero ler um texto nessa tarde, depois de um silêncio sem vídeo, mais um texto, mais uma vez, falando do mesmo texto, que está nos Evangelhos, mas eu vou ler um dos Evangelhos, que está no livro de Mateus, no capítulo 6. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 22, alguns versículos só. E eu sou tão abençoado que o sol estava muito quente, apesar de ter ligado o ar agora, mas veio de casa, de moto. Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. Que coisa grandiosa Jesus fala. Vamos reler novamente? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Eu tenho falado como a Bíblia ela é atual. O que as ciências humanas, o que a psicologia vem falando hoje, Jesus já falava há quase 2000 anos atrás. Isso foi Jesus que disse. Quando os psicólogos dizem que a imagem projetada a imagem que eu vejo no outro são a minha imagem projetada, que os defeitos que eu vejo no outro são os meus defeitos, é isso que Jesus estava dizendo. Por que Jesus faz questão? Observe, porque a candeia do corpo são os olhos. De sorte, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para que entendamos o que Jesus disse, para que simplifiquemos esta palavra, para que possa atingir ou chegar a analfabetos e eruditos, podemos simplificar de tal maneira, para que a gente compreenda. Vou simplificar, vou fazer aqui alusão a um termo certa feita de um preleitor da Igreja Batista na cidade de Jaguaquara, um homem erudito, e falando para uma plateia mística, isto é, não de sentido místico, de religioso, não, uma plateia que tinha eruditos, mas também tinha analfabetos. E ele trouxe um discurso a nível dos eruditos e ficava muito difícil para aqueles de pouca compreensão entender aquele texto. E ele começa aquele sermão, e o pastor, anfitrião daquela festa, se dirige, vai até ele e diz: irmão, coloque o alimento no chão. Estás colocando na copa das árvores. Nessa altura, só a girafa pode alcançar. Isso só os eruditos podem compreender. E Jesus, para que todos pudéssemos compreender esta mensagem, para que todos pudéssemos entender que a imagem que eu vejo é a minha imagem projetada no outro, ele faz essa ilusão. Então, o que Jesus está dizendo é o mesmo que as ciências humanas dizem, e os defeitos que eu quero que alguém corrija, os defeitos que eu vejo em alguém à minha volta, nada mais é do que os meus defeitos projetados em cada um deles. Devemos analisar em todo o setor onde
quer que coloquemos os nossos pés? Quais são os defeitos que nós estamos presenciando nas pessoas? Porque são aqueles defeitos são os meus e eu preciso corrigi-los. Então, por isso que uma pessoa mal-humorada, por isso que uma pessoa mal decidida, por isso que uma pessoa mal amada, ela é horrível no ambiente de trabalho, porque quando ela olha para as pessoas, ela se vê nas pessoas, ela se vê que uma pessoa, todas as pessoas não prestam, todas as pessoas são mal-humoradas, todas as pessoas não têm nada a acrescentar para ela, porque a imagem que ela está vendo nas pessoas são, no caso, é a sua imagem projetada em cada uma delas. Se a pessoa é uma pessoa boa, de repente todas as pessoas em sua volta vão ser pessoas boas, porque ela está se vendo nas pessoas. O caráter que ela estava vendo na pessoa é o caráter dela. A personalidade que ela está vendo na pessoa é o dela. E assim vice-versa. Tanto uma pessoa boa como uma pessoa ruim. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal decidida, ele é o vírus da destruição. Aonde ele passa, traz problemas. Uma pessoa com o coração aberto, uma pessoa na direção de Deus, tudo é diferente. Observe José do Egito, na casa de Potifar, foi uma bênção. Lá no cárcere foi uma bênção. Lá no palácio foi uma bênção, porque não era o ambiente que determinava quem ele era, mas ele determinava o ambiente, ele era a luz. Então pensemos nisso. A imagem, Jesus está dizendo que a imagem que eu estou vendo no meu semelhante é a minha imagem refletida. É como que a pessoa fosse um espelho e eu estivesse olhando nela e me vendo nela. Eu me vejo no Pedro, no João, no André e daí por diante. Se o meu caráter for ruim, o André, o Pedro, todos eles não prestam, porque o que eu estou vendo nele não é o caráter dele. O que eu estou vendo nele não é ele, eu estou me vendo nele. Pensemos nisso. A imagem que você está vendo no seu semelhante é a sua imagem. Que Deus os abençoe.